Olá, sou o professor Manuel Neves e estou aqui para apresentar o Prevê de Literatura. Temos um texto aqui, não verbal, o que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes. Eu vou comentar o texto a partir do comando da questão. Richard Hamilton é um cidadão inglês, um artista da década de 1940, que fez essa colagem aqui. No comando eu tenho: o que torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes do inglês Richard Hamilton é considerada precursora do movimento de arte contemporânea denominado pop art. Na obra em questão, então vou marcar aqui a alternativa que traz a essência ou a principal característica do movimento da pop art. Sabidamente, a pop art é um movimento localizado nos anos 1950 nos Estados Unidos. Na década de 1940, com o expressionismo abstrato, a dianteira da arte passa da Europa para os Estados Unidos. O triunfo econômico e principalmente político dos anos 1940, do final da Segunda Guerra Mundial, tá, desloca o eixo da arte da Europa para os Estados Unidos. A pop art valoriza o mundo do consumo. É isso que a gente tem na imagem do senhor Richard Hamilton. Vejamos aqui. Eu tenho nitidamente uma colagem. Eu tenho uma sala de estar burguesa, que é de 56. Tem uma sala de estar com uma colagem de vários elementos. Da ideia de sala, existe uma mesa de centro, existem sofás e dá para ver um reprodutor de som aqui embaixo, uma moça que lembra uma pin-up, ela está com os seios à mostra, uma televisão, uma outra pin-up dentro da televisão. Existem quadros com reprodução de cartazes de cinema, destaca o corpo do jovem e da moça, tá? Eles estão objetificados. O nome da pop art pode também ter vindo daquele pirulito ali, pop, que tem uma conotação erótica. Tá? Existem objetos aqui usados pelo burguês como não só os objetos eletrônicos. Eu tenho pirulito, tenho jornal, tenho elementos que reproduzem música, elementos que permitem limpar a sala. É uma colagem que tem um traço cubista. Quem pela primeira vez faz um sintetismo de formas ou a colagem na arte é o cubismo. Eu tenho uma exaltação, um questionamento do que seria a arte no século XX e ainda do limite entre o consumo e a arte. Esses são os traços mais relevantes da obra do Richard Hamilton, que é precursora, que é uma espécie de pré-pop art. Tem aqui as principais características, evidentemente, da pop art. Então, na letra A, exaltação é exacerbada, ilimitada e absurda, cujo objetivo é anular a realidade intrínseca do objeto. Há uma exaltação do objeto, mas do objeto de consumo. Por isso, dá para interrogar a letra A. Tá? É interessante aqui a ideia de que haja uma exaltação de forma quase que ilimitada, absurda, exacerbada do mundo do consumo ou do objeto. A letra A é razoável. Síntese de formas. Há uma síntese de formas. É uma colagem que visa a construção de uma estética primitivista, primitiva e nacional. O primitivismo é a valorização dos elementos não europeus, africanos e indígenas. Não há elementos africanos e indígenas no quadro do Hamilton. Na letra C, utilização de objetos do cotidiano. Sim, há objetos do cotidiano burguês, do cotidiano urbano, que tornam a obra de abrangência regional. Não há um caráter regional. Regional seria algo situado fora dos grandes centros. Nas três primeiras alternativas, eu tenho a letra A como uma leitura bastante boa, uma leitura boa do quadro do Richard Hamilton. Na letra D, eu tenho encenação da crise da arte no século XX e a massificação da cultura capitalista. No quadro, eu tenho vários objetos de consumo do mundo capitalista. Tá? Eu tenho móveis, eu tenho utilitários, eu tenho inclusive os corpos
os corpos das duas, do homem e da mulher, eles estão objetificados. Nesse sentido, a letra D é bastante interessante. Tão boa ou mais do que a letra A. Crise da arte do século XX. Depois do expressionismo abstrato, vai haver uma crise na representação. Tá? Na verdade, recuando um pouco, até as vanguardas europeias, o ready-made, tá? E ainda o found object, o dadaísmo questiona os limites entre o que seria e o que não seria arte. Entre as 4 opções fornecidas, a letra A é boa e a letra D é excelente. Encena a crise da arte no século XX. Por quê? Porque é uma colagem de propagandas, tá? De recortes de revistas e de jornais. Massificação da cultura capitalista. Sem dúvida, são objetos de consumo. Até mesmo as representações humanas, o moço e a moça, estão objetificados. A e D são muito boas e a D é melhor, sem dúvida. Na obra em questão, observa-se uma performance. A performance é uma arte performática, uma arte feita com o próprio corpo, os movimentos do corpo, ou o modo como o corpo é apresentado, é ultra importante. Isso é a própria obra de arte. É razoável a letra E, mas a letra D é melhor. Não é uma performance, é uma colagem de objetos oriundos do mundo do consumo. Isso é a pop art. É uma questão aqui, então, que trata da arte contemporânea e nós podemos marcar, sem dúvida, a alternativa D de dado. Encena a crise da arte do século XX e a massificação da cultura capitalista. É isso.